Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, elas possam nos beneficiar a todos. Que Jesus Cristo encontre guarida em nossos corações. O último vídeo que eu publiquei falando sobre ansiedades, comentando a lição 8ª do livro Pão Nosso. Livro Pão Nosso que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo autor espiritual é Emmanuel. Nós comentamos a respeito do tema, do título da lição, Ansiedades. E através da nossa exposição nós destacamos a questão do medo. O medo diante do futuro. E eu notei que, pelo menos, um amigo não entendeu bem como correlacionar medo com ansiedade. Frequentemente, meus irmãos, meus amigos, a gente menciona que nós, como filhos de Deus, nós recebemos como herança todos os recursos, faculdades que proporcionam, que nos servem de instrumento para a nossa ascensão espiritual. Em verdade, não somos o corpo. Em verdade, somos espíritos imortais. Mas nós usamos aqui na Terra o corpo. E nós aprendemos que nós herdamos do nosso pai também o instinto de conservação. Ou seja, nós dispomos de instrumentos usados, hábeis para nos defender. Imaginemos nós como selvagem, como um primitivo lá no início da nossa condição aqui na Terra, como, por exemplo, um ser primitivo. Como que nós faríamos se nós não contássemos com o medo, com esse dispositivo de alerta diante de um movimento, diante de algo diferente, diante de uma ameaça, que nós preservaríamos a nossa existência se nós não desfrutássemos de condições para nos defender. Então, o medo é algo natural. A ansiedade é algo que foge do limite. Enxergar o perigo é algo necessário. É natural. Intimamente ligado com instinto de conservação. Ora, enxergar perigo em tudo, criarmos, imaginarmos aquilo que em verdade não existe, causa-nos transtorno. Durante o início da nossa jornada aqui na Terra como ser primitivo, nós nos preparávamos para nos defender diante de um perigo real. E hoje nós somos vítimas não só dos perigos reais do ambiente em que nós vivemos, como também de perigos imaginários. E o que tem a ver o Evangelho de Jesus Cristo com a questão do transtorno da ansiedade? Ora, nós percebemos que o medo é uma reação natural do corpo. Agora, em excesso, ele vira um distúrbio, a ansiedade. Quando nós começamos a ver perigo em tudo, é sinal de que nós estamos o quê? Em desequilíbrio. Isso pode nos levar à perturbação. Diante de um perigo real, o nosso corpo se prepara para que possamos nos defender. Agora imaginemos hoje, em que os estímulos são incessantes, inúmeros. Por exemplo, até mesmo aquela pessoa que se encontra empregada, mesmo diante da sua condição estável na empresa, nada impossibilita que ela pense, que ela anteveja um futuro imaginário na iminência de ser demitida. E começa já a se estressar, se deixa levar pela ansiedade. Quando nós estamos diante de uma verdadeira ameaça, é natural que nós nos defendamos, mas quantos perigos nós criamos?
O nosso corpo, quando nós usamos, o nosso sistema de defesa é como um elástico que nós alongamos, ou seja, o nosso corpo se coloca à disposição para nos defender. Todo o sistema orgânico ele se coloca de prontidão. Nós criamos as nossas capacidades aparentemente se dilatam e nós conseguimos desenvolver cada vez mais uma habilidade para que nós permaneçamos vivos. Agora imaginemos nós pelo transtorno da ansiedade, onde este elástico ele permanece frequentemente sendo esticado. Não há organismo que suporte. E o Evangelho tem tudo a ver para nos proteger, para nos ajudar diante do transtorno da ansiedade. Emmanuel, nesta lição 8ª, Ansiedades, ele destaca algo que eu quero compartilhar com vocês de forma literal. Emmanuel diz o seguinte: indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes da nossa atitude inadequada, seja na alegria ou na dor. Ou seja, nada nos assegura sobre o nosso futuro. E é normal, é indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente. E nós poderemos a qualquer momento nos deparar com surpresas desagradáveis. E como que nós nos relacionamos com estas surpresas? Emmanuel prossegue: contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Então, o cristão é aquele que não pode sucumbir ao transtorno da ansiedade. Nós não podemos usar a nossa lente para deturpar aquilo que em realidade está acontecendo. Nós devemos, de todas as maneiras, evitar criar perigos imaginários. E a fé nos proporciona, nos ajuda para que nós não enxerguemos perigo em tudo. Emmanuel deixa bem claro que a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Ou seja, aqui está bem claro nessa lição de que as paisagens se modificarão no futuro e nós não temos como antever. E quando nós começamos a enxergar perigo em tudo, será que nós estamos demonstrando a nossa fé? Emmanuel deixa bem claro: as paisagens se modificarão incessantemente e nós iremos nos deparar aqui na Terra na condição de um ser, daquele que existe, com surpresas desagradáveis. Agora, como que nós nos adequamos? Como que nós comportamos? Então nós iremos nos deparar com ângulos obscuros e problemas de solução difícil. E o Emmanuel ele chega e nos adverte: não esqueçamos da receita de Pedro. Qual seja? A mencionada em Pedro 1, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O cristão é aquele que tem convicção plena, primeiro, que nós não somos o corpo. Nós estamos num corpo. Nós somos espíritos. Somos espíritos imortais. Podem destruir o nosso corpo, mas nós não iremos morrer. Segundo, e o mais importante, nós temos convicção de que Deus existe, que Deus é todo misericórdia e Ele está nos protegendo e nada nos acontecerá, nada que não seja útil à nossa ascensão. Então nós, diante das provações e sofrimento, o cristão é aquele que é convidado a perseverar pacientemente durante as provações. Isso é mais precioso do que o ouro. Isso está presente nesta carta de Pedro.
é mais precioso perseverar pacientemente durante as provações do que o ouro, e que os crentes obterão a salvação das suas almas. Então nós, cristãos, temos certeza de convicção de que Deus nos ama, que nós somos imortais, que nós contamos com todas as circunstâncias, o ambiente necessário para a nossa evolução. Então precisamos ter a fé e manter a paciência e contar com a ajuda de Deus, com a proteção de Deus e com a ajuda da espiritualidade. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos proporciona este norte seguro. É natural o medo, a ansiedade nos prejudica, transformando-se até mesmo num distúrbio da ansiedade. É natural que nós enfrentaremos dificuldades, mas tenhamos fé. Ninguém conseguirá nos matar. Nós somos imortais e estamos aqui para a nossa evolução espiritual. Quando necessário, quando esta postura nossa psíquica se agravou, já se tornou crônica, é necessário que procuremos um psicoterapeuta, um psiquiatra, se for o caso. Mas não sucumbamos à sedução de apenas ingerir remédios. Sejamos o nosso verdadeiro médico, o nosso cuidador, jamais esquecendo de Jesus Cristo, cuidando de nós mesmos, nesse trabalho de psicoterapia, tendo fé, procurando viver da melhor forma possível o presente, desfrutando de cada minuto, de cada segundo, sabendo que Deus nos reserva o melhor para o futuro. Se amanhã nós perdermos o emprego, saibamos, temos a convicção de que, dispostos a trabalhar, outra oportunidade surgirá. Se amanhã nós nos depararmos com qualquer dificuldade, por um sofrimento para muitos insuportável, saibamos nós que, por exemplo, nada nos levará à morte, a não ser quando nós nos entregamos ao desânimo, ao pessimismo e renunciamos ao nosso direito de entrar em contato com Deus, o nosso Criador, preservando a nossa sanidade, não apenas do corpo, psíquica e, acima de tudo, o operador de tudo isso, a saúde de nós mesmos como almas. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Até breve.